Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje na quarta-feira das têmporas do 15º domingo depois de Pentecostes, celebrando a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. Este Evangelho de Jesus, ó queridos, como nos toca. De fato, pensando em Mateus, hein, que escreve em aramaico, escreve para os judeus, e o seu Evangelho todo é cheio de citações do Antigo Testamento, é todo um trabalho para convencer os judeus de que Jesus é o seu Messias. Esse é o trabalho de Mateus, né? E fico pensando, de fato, qual é o povo mais pecador neste mundo, senão mesmo os judeus, né? Que cometeram o deicídio, mataram a Deus. Hein? Cometeram deicídio, mataram a Deus. E depois de ter recebido um duríssimo castigo, veja o ano 70, a destruição do seu Estado, do seu templo, da sua religião, e tudo aquilo que sofreram na história, tudo aquilo que esse povo sofreu na história, e ainda hoje teimam em não receber Jesus por Messias, não reconhecer Jesus como Messias. E o pior, vão agora acolher o anticristo. A esse acolherão. O verdadeiro Messias não acolheram. Ao anticristo acolherão. Vão assim, sempre tenho dito isso, até o finzinho. Até aos 3 dias de trevas. E somente aquele povo que sobrar é que realmente se converterá. Atendendo ao desejo ardente de Jesus, do próprio Jesus, que chora sobre o monte, e de Paulo, como expressa nas suas epístolas. O povo de cerviz dura, de pescoço duro, não se dobra a Deus, e um grande povo pecador. E contudo, a eles Mateus escreve, procurando a conversão, querendo a conversão. Mas a humanidade inteira é tão pecadora, tão pecadora. Quando nós vemos a figura que Ezequiel nos traz na primeira leitura, é justamente da universalidade da evangelização. Os evangelhos, e inclusive o de Mateus, mas os 4 evangelhos são as 4 figuras humanas, nem humanas, enfim, as 4 figuras que aparecem na visão de Ezequiel, significa essa universalidade. O evangelho, a salvação, a pregação do evangelho é para todos os povos, todas as gentes. E queridos, se vamos olhar mesmo e bem para a história da humanidade, quão pouca adesão. Basta pensar que na outra semana Francisco se reúne com mais de 50 representantes de tradições e religiões antigas, né, e que persistem em grande número, né, em todo este mundo, e não se convertem. E o Evangelho é escrito para a conversão do mundo, mas o mundo se torna cada vez mais distante de Deus, né? Ao ponto de infiltrar-se com o seu
veneno de paganismo, de ateísmo e de todo o mal na própria Santa Igreja. E sirva de exemplo o mesmo evento que Francisco celebrou com aquelas 50 religiões. Nos faça memória disto. Então, é impressionante. O mundo tornou-se verdadeiramente pagão. A igreja tornou-se pagã. E inimigo de Deus. O mundo hoje já é inimigo de Deus. Estamos na expectativa daquilo que Putin disse esta madrugada lá em Moscou, de manhã, meia-manhã. Então, no discurso a qual convocou a nação, e angustiados com o temor de que haja declaração de guerra, haja ameaça atômica. E nós estamos vendo esse mundo todo envolvido, porque o Ocidente é ainda pior. Biden promete enviar homens a Taiwan, aquela organização, não é bom dizer esses nomes todos, né? Aquela organização lá do norte do mundo se acirra cada vez mais no combate, na conflagração, conflagração última, como então eu digo. Né? E a fome assola, sobretudo o hemisfério sul. Né? E logo o desemprego, as fábricas fechando na Europa, o frio vindo, se avizinhando, e o povo sem saber bem como fazer, né? Como se salvar desta. Né? E, quer dizer, em toda parte, o homem se volta contra Deus. Se volta decididamente contra a sagrada fé, a santa religião. Então, o evangelho que foi escrito para todos é rejeitado praticamente por todos. Sim, queridos, é terrível considerar que justamente a guardiã da palavra, o que quer dizer o magistério da igreja? Quer dizer que ela é mestra, ela é que ensina o que diz a palavra, o que quer Deus para os povos. Tá? E nós já não temos mais magistério vivo. Não temos mais magistério vivo. Desde a renúncia de Bento XVI. Não temos mais um magistério. O ensino de Francisco ele é um antipapa e o seu ensinamento é pagão, ele é um falso profeta. Já o dissemos quantas vezes, o seu discurso é o discurso do mundo. É o discurso do mundo. E olha, está cada vez mais assumindo esse discurso, porque nos sites oficiais da igreja, agora estão aí atacando e querendo mostrar os crimes de guerra da Rússia. A Rússia. Então, a guerra por si só é um crime. A guerra por si só é um crime. E comete esse crime de todos os lados. Se envolve no crime. Quem está em guerra se envolve em crime. Quão difícil estar numa guerra em justiça. Quão difícil, quão difícil. Então essa igreja, essa contra-igreja que se tornou a maior parte da igreja católica, voltou as costas ao magistério da igreja. A palavra de Deus, a tradição, ao ensinamento da igreja, a sua doutrina, a sua moral. Voltou-se contra. A ponto de nós termos que dizer, isso não é mais igreja católica, isso não é igreja católica.
alta traição aos evangelhos, a todos os evangelhos, ao magistério da igreja. É o que nós assistimos, alta traição ao magistério da igreja. Veja, é o povo judeu pecador, é o mundo onde os homens são cada vez mais pecadores, é uma contra-igreja lançada no mais terrível pecado, mais terrível pecado. E agora nós vivemos a refúgio, pensávamos que nos livraríamos do pecado, e contudo também a nós o pecado assola. Quanto assola a nós mesmos o pecado. Quão frágeis, débeis nós mesmos somos. Quão difícil está de vencer o pecado no refúgio. Como está difícil de ouvir os evangelhos e segui-los fielmente. Vivê-los integralmente. A ponto de termos que dizer, e com verdade no confiteor, bater no peito e dizer minha culpa, sou pecador, sou um pobre pecador, miserável pecador. E queridos, temos que nos habituar uns com os pecados dos outros e conviver uns com os outros. Pecadores com pecadores. Conviver com isso. Digo que entre nós deve haver algo que nos distinga. E isto é a busca, a tentativa séria. É a procura sincera do arrependimento, da confissão, da reforma da vida, do combate aos nossos vícios, cada um combatendo os seus próprios vícios, fazendo violência a si mesmo para não pecar mais, para viver em paz e harmonia consigo, com os outros, com Deus. Com Deus. Só isso vai nos distinguir, queridos. Só isso. Permanecermos nesta tensão, nesta luta. Porque de resto nós somos iguais àqueles da contra-igreja. De resto nós somos iguais àqueles do mundo. De resto nós somos iguais àqueles que foram os deicidas até hoje. De resto somos iguais, de resto somos iguais. Também nós precisamos do médico divino, que venha com sua misericórdia tratar, curar nossas feridas, nossas fraquezas, nossos vícios, nossas debilidades, nosso pecado. Nosso pecado. Também nós precisamos. Quanto precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.